dificuldades, então, de aprendizagem na fase adulta. Essa foi a encomenda do NAI para a nossa conversa de hoje. Aí a Kelly me perguntou o que vai precisar de material. Eu disse, eu vou conversar, né? Eu vou conversar sobre essa temática. E aí pensei da gente começar a conversa, já que a gente vai pensar, então, dificuldades de aprendizagem na fase adulta, vou começar a pensar um pouquinho, então, nessa questão da aprendizagem. E aí a gente vai fazer uma conversa mesmo, então eu não vou ficar falando sozinho, vocês vão falar comigo. Né? Principalmente o pessoal que sentou lá atrás achando que não ia falar. Tá? O pessoal aqui da frente eu nem quero saber, não quero ouvir nada. O pessoal lá de trás vai falar. Deixa eu mudar de lugar. O que é uma aprendizagem? Na verdade, a gente pode dizer que alguém aprendeu alguma coisa quando ele mudou a hipótese que ele tinha sobre alguma coisa. Eu aprendi a dirigir quando eu mudei o meu estado anterior. Eu não sabia dirigir e agora eu já mudei, eu passei para um patamar, né, superior. Agora eu sei dirigir. Ali se concretizou uma aprendizagem. A criança não sabe falar. Aí quando a gente verifica que ela fala, ela passa a falar, então ali se concretizou uma aprendizagem. Então quando muda o meu nível cognitivo, eu saio de um nível inferior num bom sentido, porque é o nível anterior, e passo para o nível seguinte, mais elaborado, portanto um nível superior, ali se deu uma aprendizagem, ali aconteceu uma aprendizagem. Então eu gosto de usar um esquema que eu acho que demonstra isso, né? Que é assim, a gente está num determinado nível, esse H aqui representa a hipótese, tá? Então a gente está num determinado nível. As crianças começam a falar, quando elas começam, as criancinhas pequenas, elas estão num determinado nível de apreensão da questão da fala. Até que elas vão passar lá para o nível mais elaborado, elas vão falar, a criança passa a falar, e aí ela está num estágio superior. Então isso aqui se deu uma aprendizagem, aqui se concretizou uma aprendizagem. Este é um esquema que eu acho que mostra, né, que faz, que a gente consegue visualizar bem. Só que ninguém dorme de um jeito e acorda do outro. Eu não sabia nada, e aí magicamente eu me deito, durmo e acordo e sei aquele conhecimento. Tem um processo que se dá aí no meio, por isso que eu não fiz junto, né? Tem um processo que vai acontecer aqui no meio para que se efetive essa aprendizagem. Ninguém entra para a autoescola hoje e amanhã já sabe dirigir. Tá? É só se ela soubesse dirigir e faltasse pouca coisa para ela fazer esse percurso. As crianças não nascem em um determinado momento, elas já sabem caminhar, elas vão passar por um processo, que significa engatinhar, se agarrar nos móveis. Então tem um processo ali no meio. Este processo é um processo nada tranquilo, assim. A gente vai passar por uns apertos aqui para conseguir aprender. A gente pode dizer, inclusive, que aprender é um processo doloroso. Aprender dói. Porque eu tenho que largar, eu tenho que abandonar a hipótese que eu tinha lá no início e eu tenho que, para poder acessar essa hipótese aqui, eu tenho que desconfiar dessa hipótese. Olha como é. Pois não. Eu tenho que desconfiar dessa hipótese que eu tinha para poder acessar essa hipótese aqui. Então, este processo aqui, ele é um processo que envolve conflito cognitivo, onde a gente vai com a representação que eu tento fazer aqui é com idas e vindas, né? Então a gente vai entrar num conflito, um verdadeiro conflito cognitivo, para a gente abandonar a hipótese que a gente tinha e a gente poder assumir uma hipótese nova. A gente falando assim de crianças, até para depois a gente entender quais são os problemas lá na fase adulta, as crianças, por exemplo, quando elas vão aprender a falar, é um processo doloroso, ele traz prazer, mas ele também é um processo que traz muito conflito, muito problema para a criança. Que tipo de problema? Ela não consegue se fazer entender. Né? Ela pede, por exemplo, ela diz boa, boa, e a mãe pensa que é bola. Né? E ela boa, e não é bola, é uma outra coisa que ela quer dizer. Né? É um outro... E ela não consegue se fazer entender, e a gente vê que a criança fica brava, que ela esperneia, que ela grita. A gente precisa estar muito motivado para aprender. A gente precisa que aquilo que eu vou aprender seja um objeto de desejo. Tá? Eu preciso desejar aprender.
Eu preciso achar que eu posso aprender, que eu preciso aprender. Como é que se dá esta aprendizagem? Então, isso aqui é uma aprendizagem. É quando a gente sai de um nível anterior e a gente passa para um nível superior. Ali se deu uma aprendizagem, que não se dá assim, quem dera fosse, né? Ela se dá numa situação, num processo de conflito. Aqui a gente pode chamar isso aqui de conflito cognitivo. Se alguém quiser me ajudar, já pode começar a me ajudar. E as relações não são feitas no vazio, elas são feitas a partir de dados que eu tenho na memória. Se eu não souber escrever cidadania, de repente eu fico assim, cidadania, tem cidade. Cidade, né? Cidadão. Eu faço essas conexões. Olha a aprendizagem, como é que vai se dando. Mas eu faço uma utilização da memória para isso. Né? Quanto mais a gente utiliza a memória, melhor a memória da gente fica. Atualmente a gente está criando uma geração de desmemoriados, porque a gente usa cada vez menos a memória, a gente não precisa. Esses dias eu me dei conta que eu mudei de telefone residencial, eu não sei meu telefone residencial. Olha, faz tão pouco tempo assim, o telefone mudou em janeiro. Janeiro, fevereiro, e eu não tenho nenhuma sequela nem nada, juro, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, e eu não sei. Não precisa. Não precisa. Não te liga. Eu não preciso, eu não me ligo. Né? Eu não preciso, eu não ligo para mim. Eu não tenho necessidade nem de memorizar. E eu não preciso porque tem Bina no celular, então a gente não precisa. Há um tempo atrás, quando tinha telefone, mas não tinha Bina, a gente sabia o telefone da mãe, do pai, do namorado, da amiga. A gente sabia vários telefones. A gente agora não sabe. A falta de memória tem sido uma dificuldade de aprendizagem. Estejamos falando de crianças ou estejamos falando de adultos,